Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, o tema de hoje do GastroPed Talks é disfagia. Dando seguimento ao artigo de revisão que foi apresentado, vamos discutir agora um artigo original, que se chama Disfagia orofaríngea. Está fortemente correlacionada com os episódios ameaçadores de vida, os famosos AUT. Foi publicado pela equipe de via aerodigestiva do Hospital das Crianças de Boston, no JPGN, em 2017. Bom, o conceito de AUT, a definição de AUT é muito vaga, muito ampla. Então, são episódios preocupantes, assustadores, caracterizados por apneia, alteração de cor ou palidez ou cianose, alteração da hipotonia muscular com perda ou não de consciência. Tem uma prevalência entre os recém-nascidos lactentes relativamente moderada, de 6%, é responsável por várias visitas ao pronto atendimento, e essas visitas geralmente acarretam uma internação hospitalar, e para esses pacientes geralmente recorrem os episódios de AUT nas primeiras 24 horas principalmente. Apesar de ser um evento mórbido, ele tem uma baixa mortalidade. E um manejo dele para nós, profissionais de saúde, é muito complexo, é muito frustrante, porque os testes são limitados, a clínica ela é muito vaga e inespecífica, e isso acaba dando pouca resposta ou poucos resultados acerca de diagnóstico. Então, mais de 50% dos pacientes com AUT não tem causa definida, e isso acaba dificultando possíveis formas de prevenção desses episódios. Infelizmente, muitos pacientes ainda recebem um diagnóstico empírico de doença do refluxo. Essa cifra, em torno de 30%, está estabilizada e tende a diminuir por conta da facilidade em relação ao diagnóstico da doença do refluxo nos últimos anos. Então, ainda assim, muitos pacientes ainda recebem esse diagnóstico, mas vários estudos já provaram que na correlação entre a polissonografia e a pH-metria de 24 horas, os episódios de apneia da polissono não estão frequentemente relacionados com os episódios de refluxo ácido da pH-metria de 24 horas. Esses testes têm limitação, claro, mas ainda assim o diagnóstico de doença do refluxo não é responsável por tantos episódios de AUT como se pensavam antigamente. Infelizmente, ainda há um imbricamento dos sintomas de doença do refluxo com sintomas de disfagia orofaríngea com ou sem aspiração, e esses mesmos sintomas também são sintomas característicos da definição de AUT. Antigamente, isso está mudando um pouco, os estudos se concentravam em culpar a doença do refluxo pelos episódios de AUT, mas agora, com o passar dos anos, outros diagnósticos vêm sendo levantados e suspeitados nesses pacientes com episódios de AUT. Então, a disfagia orofaríngea é caracterizada principalmente por 2 passos. Ainda há um terceiro passo, mas que não foi o escopo desse trabalho. Inicialmente é feita uma avaliação clínica da disfagia, da deglutição. Essa avaliação é feita pelo otorrinopediatra, juntamente com um fonoaudiólogo específico em disfagia nessa faixa etária da população. É oferecido, né, baseado na idade do paciente, alimentos de diversas consistências, e o profissional que está avaliando procura, né, sinais e sintomas de disfagia orofaríngea com ou sem aspiração. Feito por profissionais treinados e experientes, há uma sensibilidade muito boa, acima de 90%, mas ainda assim, pacientes que têm uma aspiração que não geram sintomas imediatos, que é a famosa aspiração silente ou silenciosa, a avaliação clínica não é suficiente para detectar
esse grupo de pacientes. Então, em pacientes que têm uma avaliação clínica sugestiva de disfagia ou que têm alguma doença de base de alto risco para disfagia, eles vão para o segundo passo da avaliação, que é a videofluoroscopia ou videodeglutograma, que os autores consideram o padrão ouro para o diagnóstico de disfagia orofaríngea. Há ainda uma terceira possibilidade, que é a videoendoscopia, que é o famoso FES, mas não foi o escopo aqui desse trabalho. Então, pensando nisso, os autores criaram como uma hipótese de que a disfagia orofaríngea pode ser uma causa comum de ALT e que a avaliação clínica da deglutição isoladamente pode ser incapaz de predizer o diagnóstico de disfagia orofaríngea com ou sem aspiração. Então, eles fizeram um estudo retrospectivo com pacientes jovens, né, lactentes jovens, durante 3 anos, que foram internados no Hospital de Crianças de Boston. E eles excluíram aqui pacientes com comorbidades significativas. Então, alterações neurológicas, alterações genéticas, metabólicas, enfim. Bom, então, os dados amostrais foram selecionados para o estudo 188 pacientes internados com ALT, um número bem significativo. São pacientes com uma idade média de 2 meses, sexo masculino e feminino com a mesma proporção. Caracteristicamente, vocês vão ver que é um problema aqui da amostra, que é uma amostra muito heterogênea, assim como a definição de ALT. Então, pacientes mais jovens, pacientes menos jovens, pacientes muito sintomáticos, que apresentam quase todas as alterações características na definição de ALT, e pacientes que tiveram poucos sintomas. Então, a heterogeneidade da população acaba se tornando um primeiro problema aqui em relação ao estudo. Então, como foi um estudo retrospectivo, não teve como fazer uma avaliação sequencial da deglutição. Então, eles avaliaram os pacientes que fizeram o videodeglutograma e eles viram que esses pacientes eram realmente os pacientes mais graves, então pacientes que tinham mais de um episódio de ALT nas primeiras 24 horas, pacientes que tinham alteração de cor, principalmente cianose, e pacientes que tinham o ALT relacionado próximo ou no momento da dieta. E quando a gente avalia, estratifica isso para os pacientes que tiveram o videodeglutograma alterado, ou seja, que tiveram diagnóstico de disfagia orofaríngea, nenhuma dessas características e nenhuma outra característica foi capaz de predizer a possibilidade desses pacientes lá na admissão inicial de ter ou não disfagia orofaríngea. Outros resultados que eles avaliaram no estudo foi os exames realizados durante a admissão, então uma média de 3,2 exames por paciente, uma média alta. É interessante que a maioria dos exames deram valores bem normais, então eletroencefalo, eletrocardiograma, raio-x de tórax, e o videodeglutograma foi um exame bastante alterado aqui nessa avaliação. E isso chamou bastante a atenção dos autores. Então, dos 188 pacientes internados com ALT, 56 foram alocados para fazer o videodeglutograma na época da avaliação, e mais de 70% desses pacientes tiveram o exame alterado. 40% com sinais de aspiração, 60% com sinais de penetração. E os detalhes da diferenciação entre essas duas formas não foi descrita aqui pelos autores. Um dado bastante preocupante desse estudo é que 35% dos pacientes tiveram diagnóstico clínico de doença do refluxo. Apenas 5 tiveram teste. E aqui o teste subentende-se pegametria de 24 horas. Bom, sabemos que não precisa necessariamente de fazer o teste para confirmar o diagnóstico de doença do refluxo. Ele pode ser clínico. Mas o preocupante é 71 pacientes receberam alta usando antiácido, ou seja, o dobro de pacientes que possivelmente tiveram doença do refluxo receberam alta usando inadvertidamente antiácidos. Outros desfechos avaliados pelos autores foi o tempo de internação, e eles viram que os pacientes teoricamente mais graves, os prematuros e aqueles que foram encaminhados para o videodeglutograma tiveram um tempo de internação mais prolongado, e pacientes que receberam o diagnóstico de doença do refluxo e o tratamento para a doença do refluxo não tiveram um tempo de internação mais prolongado. Outro desfecho interessante é que há uma dissociação entre o videodeglutograma
e avaliação clínica de deglutição. Ambos tiveram uma baixa correlação. Em todos os testes estatísticos que os autores realizaram, houve uma baixa correlação entre esses dois métodos. Então, 26% dos pacientes que tiveram o videodeglutograma alterado tinham uma avaliação clínica normal. Então, se a gente fizesse um prospectivo, ou pensasse em um estudo prospectivo aqui, talvez esses 26% dos pacientes nem seguiriam o fluxo e nem iriam para o videodeglutograma, mostrando ali talvez uma baixa sensibilidade da avaliação clínica. Então, baseado nesses achados, nesses resultados, os autores fazem algumas discussões. Primeiro que o diagnóstico de ALT é realmente um diagnóstico frustrante, porque os pacientes saem geralmente sem um diagnóstico etiológico, e isso dificulta métodos de prevenção para os diagnósticos de ALT ou para a recorrência dos episódios de ALT. Infelizmente, os pacientes ainda saem com muito diagnóstico empírico de doença do refluxo, e a gente já sabe a ineficácia do tratamento em casos em que não é confirmada a doença do refluxo, mas principalmente a gravidade dos efeitos colaterais do uso de inibidores de bomba a longo prazo. Isso já foi, inclusive, discutido aqui no Gastroped Talks. Classicamente, a abordagem do ALT, dos episódios de ALT, é caracterizado por história e exame físico. Baseado nisso, testes de tentando fazer algum diagnóstico neurológico, cardiológico, otorrinolaringológico, gastroenterológico, e frequentemente esses pacientes são internados para observação clínica de 24 a 48 horas para tentar capturar alguma pista ali para o diagnóstico definitivo. Esse estudo foi o primeiro estudo em que culpa em que a disfagia orofaringea seria possivelmente a culpa dos episódios de ALT, mas trata-se de uma população bem heterogênea, principalmente aqui pela dificuldade na definição de ALT. Lá no início, quando a gente comentou sobre isso, foram feitos aqui muitos exames, os pacientes foram submetidos a muitos exames, e muitos deles com resultados normais e muito videodeglutograma alterado. Talvez essa tenha sido o principal resultado desse estudo. Então, viram também que a avaliação clínica não foi capaz de predizer sinais clínicos que possam sugerir disfagia orofaríngea com ou sem aspiração. Há um imbricamento grande de sintomas entre a disfagia orofaríngea e a doença do refluxo. Então, antigamente pensava-se apenas em doença do refluxo, atualmente começa a se pensar um pouco mais sobre disfagia orofaríngea, e para que se faça esse diagnóstico, deve-se ter um alto grau de suspeição, para que se avalie para que se tenha um encaminhamento para uma avaliação especializada. E por questões éticas, não conseguimos fazer o videodeglutograma em crianças saudáveis, para entender o comportamento da deglutição nessa faixa etária. Mas, de qualquer forma, independente disso, sabe-se que a disfagia com ou sem aspiração nesse grupo de pacientes não é fisiológico, né? Então, provavelmente a disfagia é sim o responsável pelos episódios de ALT nessa faixa etária, nesse grupo específico da população. A clínica e a avaliação clínica da deglutição e o videodeglutograma tiveram uma baixa concordância, então os autores sugerem a necessidade de fazer o videodeglutograma talvez para todos os pacientes com episódios de ALT, porque a avaliação clínica pode não ser capaz de detectar alguns pacientes com disfagia orofaríngea, mas aí entra, claro, a discussão, a questão da radiação, que é bem comum no uso do videodeglutograma. O autor também, como os autores comentam também, que em mãos experientes, o videodeglutograma é feito rapidamente, isso diminui a exposição à radiação. E os autores comentam também as limitações de forma muito feliz. Trata-se de um estudo retrospectivo, então muitos dados podem não ter sido reportados ou podem não ter sido valorizados pelos autores na época em que o estudo foi feito. Os pacientes foram encaminhados para o hospital terciário, então muitos pacientes se perderam em outros serviços, então talvez pacientes com menor gravidade tenham outros diagnósticos de ALT, tá? E foram pacientes bem sintomáticos, pacientes que já foram avaliados por outros médicos.
E aqui o estudo avaliou apenas os pacientes internados. Então, qual é a parcela de culpa da disfagia orofaríngea nos pacientes que não foram internados, que tiveram ALTs menos graves? Tudo isso é questionado aqui pelos autores. Mas, de qualquer forma, os pacientes que foram encaminhados ao videodeglutograma eram pacientes que tinham uma alta probabilidade de encontrar um exame alterado, e já eram pacientes de um serviço terciário, então tem um grande viés de seleção aí que deve ser documentado, mas ainda assim os autores comentam que mesmo que todos os 188 pacientes fizessem o videodeglutograma, ainda assim ele seria o exame mais alterado dentre os exames de triagem, entre aspas, que foram realizados na admissão desses pacientes. E para concluir, os autores comentam que, caso os médicos responsáveis por esses pacientes com episódios de ALT suspeitem de disfagia orofaríngea, encaminhem para uma avaliação especializada e esse possível diagnóstico de disfagia orofaríngea possa diminuir a quantidade de prescrição inadvertida de IBP, só com esse desfecho já é um ganho suficientemente interessante e relevante para esse subgrupo da população, para esses pacientes da neonatologia e lactentes jovens. E além disso, os autores comentam que deve-se pensar sempre em disfagia orofaríngea, inclusive alterar os algoritmos de avaliação de ALT, incluindo a avaliação clínica ou videofluoroscópica, né, o videodeglutograma, nos casos de pacientes pediátricos e lactentes com ALT. Então, era isso que o artigo tinha para nos dizer. Muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.